É tipo o vizinho do Abel, né? Aquela coisa. É, A Marília garante que o vizinho do Abel existe, que seria lá o Paulo Serdã da Mancha e tal, mas não sei. Mas acho que o Vladimir veio a calhar, né? Não, eu acho que aconteceu o seguinte, e é curiosa essa situação, né? Porque o Muricy no áudio para o Vladimir vazado, ele nada mais do que repetiu o que o Rogério Ceni falou em toda a entrevista coletiva dele. Incrível. O Rogério Ceni, não, acabou o jogo, olha, tal, 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 tal. A última entrevista do Rogério depois do jogo contra o América é o áudio vazado, só que falado pelo Rogério e não falado pelo Muricy. Cada um tem uma característica. Cada um tem um carisma e cada um tem uma personalidade. O conteúdo é idêntico, só que o Muricy você sente, é como o Muricy acho que é a antítese do Vitor Bueno, né? Ele fala com as veias, ele transborda. Então, é muito mais cativante um áudio vazado do Muricy do que uma entrevista coletiva do Ceni, com todo respeito ao Ceni. Não tem. Ceni pode ficar lá, botar o boné, olha, minha reputação. Tá. Eles podem, os dois, é simplesmente assim. Eles podem os dois terem o mesmo propósito. Ou o bem do São Paulo, ou o bem particular deles. Se o Ceni fala uma coisa, sempre vai parecer que é o bem particular do Ceni. Vai soar desse jeito. Se o Muricy fala a mesma coisa, vai parecer que é o bem do São Paulo e não o bem particular dele. É a personalidade de cada um, é o estilo de cada um, e assim, são essas as duas pessoas. Elas são completamente diferentes. São vencedoras, então são completamente diferentes. Quando o Muricy fala, ele soa São Paulo. Quando o Ceni fala, ele soa Rogério Ceni. E essa é uma questão estratégica no áudio vazado, eu acho. Porque quando o Muricy falou no áudio vazado, teve um impacto muito maior do que todas as entrevistas do Rogério Ceni. E era a mesmíssima coisa. Aí quando ele vem para a live, é o seguinte, o Muricy, ele é um cara que, digamos, não gosta muito, nunca gostou como treinador, mais naquela época, de, assim como o Tele, que eu vivi muito tempo com ele, de dar entrevistas e se colocar e tudo mais. Ele não confia em tantas pessoas. E eu convivo com o Muricy desde que ele era auxiliar do Tele, desde que eu cobri o São Paulo, desde que ele era técnico, depois de sair do São Paulo, do Botafogo de Ribeirão, que foi lanterna do Brasileirão, e eu cobri o Corinthians, e numa goleada do Corinthians o Botafogo no Pacaembu, fui falar com ele na beira do ônibus do Botafogo, ninguém nem olhou para o Muricy, Muricy, tudo bem, como você está? Ele não esquece isso, ele na baixa, eu fui lá cumprimentar ele com um respeito que eu sempre tive para ele, sendo técnico do Lanterna do Brasileiro. Ele não esquece aquela coisa. E depois a gente foi colega na ESPN e na Sport TV. Então o cara tem confiança em mim. E ele, para procurar alguém para explicar a versão dele, nada mais natural do que ele, entre aspas, aceitasse falar no nosso canal e não em outros lugares. Essa era. E quando deu aquela coisa, eu falei, vamos atrás do Muricy, porque ele vai falar com a gente. Ele nunca recusou falar com a gente. E eu falei, ele não vai falar com ninguém antes de falar com a gente, eu tenho certeza disso. E aí eu estava lá no programa da Band Esportes, trocando mensagem com ele direto e tentando falar com ele. Ele falou, mas eu vou falar, eu tenho que falar logo para dar a minha versão. Tem um monte de gente pedindo. Então, eu estava no meio do programa, falei, cara, e faltava 8 minutos para acabar o programa, eu falei, vai na Band Esportes ou vai no nosso canal? Como estava acabando o programa na Band Esportes, eu falei, vai ser no nosso canal na sequência. Eu gravei ali mesmo, na sede da Bandeirantes, os caras. Então é um comportamento, você vê como é que é, né? Na Bandeirantes. Eu estava na casa deles, no programa deles, fiz um programa pro meu canal, na sala do diretor da Bandeirantes, e ninguém me encheu o saco, todo mundo me ajudou, aliás. Depois todo mundo utilizou. É uma outra relação ali. Então eu acho assim, que o áudio vazado foi estratégico, na minha opinião, sim. Agora, quando ele foi para o canal, a gente perguntou as coisas que a gente quis, inclusive sobre isso. Né? Então, tipo, a partir dali ele tá, tipo, né? Não tem negociação, olha, vocês vão perguntar X, eu vou responder isso. Isso não existe. Nem quando o Casares também foi dar, pela primeira vez, a entrevista sobre a questão do golpe. Não tem assim, vocês vão perguntar X ou Y. Não. Eles vão perguntar o que a gente quer. Né? E acho que os caras sabem, a relação é essa, né? Mas o torcedor não entende, né, Arnaldo? Acho que o torcedor, e eu não sei se você vê, mas
a gente também passa, mesmo com um canal pequeno, a gente também passa por isso, porque às vezes o torcedor quer que a gente pergunte aquilo de uma forma como torcedor. Sim. Eu acho que isso é uma, de fato, mas aí que tá. No nosso caso, essa é uma ótima colocação, porque é aquilo. Nós não deixamos de ser jornalistas para abrir um canal do YouTube ligado ao São Paulo. A nossa essência é o jornalismo. Então a gente não vai deixar de perguntar uma coisa ou deixar de fazer uma coisa porque pode ser, sei lá, prejudicial a alguém do São Paulo ou ao São Paulo. A gente vai fazer o nosso trabalho. E acho que isso não prejudicou em nada a nossa relação com as pessoas do São Paulo. Pelo contrário. E acho que a gente tinha... Eu só não consegui falar, eu acho, com o Fernando Diniz. Mas eu gostaria de falar com o Fernando Diniz. Na época, a gente convidou várias vezes o Fernando Diniz. Mas a gente falava com todo mundo, falava com o Pássaro, falava com os diretores lá, não sei o que lá. Mas a questão do Fernando Diniz, eu acho que ele ficava todo reticente por sentir que ali... Mas assim, aqui tá, eu não era um crítico do Fernando Diniz enquanto técnico do São Paulo. Eu era um crítico do Fernando Diniz enquanto técnico de futebol. Do Fluminense, do Atlético Paranaense, do Audax. Para mim, aquilo não era uma forma de... Enfim, não era uma coisa pessoal contra ele, por conta de ser técnico do São Paulo. Era uma... Mas de fato, ele não quis dar entrevista no canal, não.